E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. Para o nosso papo de hoje, estou indo buscar meu amigo Rafael Matos, que vai conversar com a gente sobre a melatonina. E aí, bora nessa carona? Fala pessoal, meu nome é Rafael, sou graduado em Educação Física, tem tempo, foi em 2006. Depois fiz algumas especializações, em uma delas tive a honra de conhecer o Ivens, estudamos juntos, uma especialização em Fisiologia do Exercício. E aí posteriormente fiz um mestrado e doutorado na USP, na área de Neurofisiologia e Neuroendocrinologia. Hoje sou docente, dou aula em faculdade, dou aula em 3 faculdades, obviamente na área da saúde. Conta aí pra gente o que é a melatonina. Bom, vamos lá então. O princípio, meu querido, é que a galera entenda o seguinte. Pelo fato, principalmente no exterior, né, nos Estados Unidos, por exemplo, da melatonina ser vendida em prateleiras, muita gente acha, erroneamente, que a melatonina é uma espécie de suplemento alimentar. Uma vitamina, por exemplo. E é um conceito completamente equivocado. A melatonina, na verdade, ela é um hormônio. É um hormônio. Então, obviamente, ela tem ações múltiplas nos mais variados sistemas fisiológicos. Então tem que ter cuidado ao se administrar melatonina. Quem está assistindo o vídeo e tem idoso em casa sabe. Como que é o sono de um idoso? O idoso que eu digo no sentido literal da palavra, 80 anos, né, 90, como é o sono de um idoso? É completamente arrítmico, né? O idoso, na verdade, é completamente arrítmico, né? O idoso às vezes dorme a tarde inteira e aí é 3, 4 da manhã ele está acordado, né? Os níveis secretórios de melatonina num idoso são ínfimos, quase nulos. Isso se dá em decorrência de um processo chamado de variação ontogenética da secreção de melatonina. O que significa isso? Significa que os níveis de melatonina, eles oscilam, né? A quantidade de melatonina secretada, ela vai sendo diminuída ao longo da idade. De forma que um idoso de 80, 85 anos de idade, ele tem níveis plasmáticos de melatonina ínfimos. E esse é um dos motivos pelo qual ele tem um sono de péssima qualidade, ou melhor dizendo, né, que ele dorme durante o dia, acorda à noite e por aí vai. Outra coisa, por exemplo, a melatonina ela é produzida e secretada pela glândula pineal. É uma glândula que está no nosso cérebro. E essa glândula, ela tem o start para ela começar a produzir melatonina através dos receptores adrenérgicos presentes nessa glândula. Mais especificamente, receptores beta-adrenérgicos, como aqueles que a gente encontra no coração, né? E o que a gente vê numa classe muito grande de idosos? O uso de beta-bloqueadores. São remédios para tratamento de hipertensão arterial. Então aí a gente tem, em conjunto, um indivíduo que, por natureza, já não secreta muita melatonina e que faz o uso de um beta-bloqueador que, por vezes, não é seletivo. Então ele bloqueia os receptores beta-adrenérgicos não só no coração, mas também na pineal. E esse cara não secreta melatonina. Então aí que a gente vê aquele idoso que dorme 2, 3 horas depois do almoço, acorda às 2, 3 da manhã, disposto inexplicavelmente. É toda uma bagunça biológica em decorrência dessas questões. E como que é feito geralmente essas terapias usando a melatonina? As doses são assim, doses fixas, são individualizadas, tem como a gente pedir um exame, medir a melatonina do meu paciente e aí em base de um déficit ou não eu Sim. prescrever. A melatonina ela pode ser dosada na urina em forma de 6-sulfatoximelatonina, que é um subproduto, né? Ela pode ser dosada na primeira urina da manhã e ela pode ser dosada, dá para dosar a melatonina salivar do indivíduo.
normalmente isso é feito por kits, não é uma coisa muito trivial que a gente vê em laboratórios assim, né? São coisas mais para quem pesquisa mesmo. Mas veja só, como que é feita a dita, o acerto de dose, né, da melatonina. É extremamente individualizado. É importante a gente salientar que você, fisioterapeuta e o educador físico, é importante a gente deixar explícito para a galera que nós não estamos recomendando o uso, né? Nós não temos o direito de fazer isso. A melatonina, ela deve ser prescrita por um médico, e preferencialmente um que conheça do assunto, porque também não são todos os médicos que conhecem a fundo o assunto. Então a melatonina ela só pode ser prescrita, falando do nosso país, né? Como dissemos, nos Estados Unidos ela é vendida na prateleira. Ela só pode ser prescrita por um médico, e a dose é individualizada. Devemos nos atentar ao seguinte: ela só é independente da quantidade da dose administrada, ela deve ser tomada exclusivamente à noite. Isso é um fato. E as pessoas normalmente começam com a menor dose possível. E mediante isso, né, mediante o feedback do indivíduo, o médico vai tateando e acertando a dose. Mas não é raro nós observarmos pessoas comprando na internet os frascos de 3, 5 miligramas. Normalmente o que a gente encontra de forma mais fácil na internet é o frasco de 3 miligramas, que, para vocês terem uma ideia, é dezenas de vezes já a quantidade fisiológica. Então é uma dose suprafisiológica, já é muito mais do que a gente produz. Então o médico normalmente vai tateando, começa com a menor dose possível e vai se acertando essa questão mediante o feedback do paciente. E o que eu devo esperar quando eu começo a suplementar melatonina? O que eu imagino de efeito benéfico? O que o médico, por exemplo, vai esperar de relato do paciente para ter esse feedback? Veja bem, existem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, que o indivíduo que administra melatonina, que suplementa com melatonina, trabalhos experimentais, né? Perdem peso, emagrecem. Por quê? Porque a melatonina ela teria um efeito chamado anorexigênico. O que significa isso? Ela atuaria numa região do nosso cérebro que chama hipotálamo, mais especificamente no núcleo arqueado do hipotálamo, onde nós temos o centro responsável pela procura pelo alimento, pela procura pelo alimento e a saciedade, né? Então a melatonina atuaria num grupamento de neurônios ali, neurônios estes chamados de neurônios anorexigênicos, que promovem uma sensação de saciedade. Então é daí que vem o termo anorexia. Então a melatonina seria capaz de promover uma ligeira perda de peso, nada substancial, óbvio, né? Mas afinal não é um moderador de apetite. Mas o que se observa em alguns trabalhos, aliás a intenção dos trabalhos era outra, e observou-se isso de maneira surpreendente: os indivíduos perdem peso. Isso a gente observa no laboratório em ratos, e tem um trabalho, se não me engano, me fugiu o nome do rapaz agora, mas que ele é um neurologista, um neurocientista. Ele tratou indivíduos que sofriam de enxaqueca com doses elevadas de melatonina, e em média os indivíduos perderam 3 quilos. Então isso corrobora os efeitos que a gente vê em ratos, né, do efeito anorexigênico, da perda de peso. Voltando especificamente à sua pergunta, o que se espera quando o indivíduo administra melatonina? Espera-se uma melhor qualidade de sono, no que diz respeito à correta arquitetura, né? É diferente de um sono farmacológico, como um sono induzido por um benzodiazepínico, por exemplo, como um tarja preta, um Rivotril, um Frontal, né, que é o clonazepam, o alprazolam, o midazolam, esses benzodiazepínicos da vida, que promovem uma sedação, um sono farmacológico. A melatonina não promoveria essa questão. Ela iria corrigir a arquitetura do sono, o indivíduo conseguiria ter um sono de maior qualidade
e consequentemente, né, conseguiria sincronizar o seu ritmo endógeno com o ritmo exógeno, com o meio externo. Então isso é o que se esperaria a princípio. Os indivíduos relatando um sono de melhor qualidade e uma melhor ou maior disposição diurna, justamente por terem dormido adequadamente. Lembrando que na UTI a gente também tem trabalhos usando a melatonina justamente para tentar melhorar a qualidade do sono dos pacientes, já que é muito ruim. Então a hipótese é que usar a melatonina favoreceria isso, né? Da gente conseguir melhorar o sono dos pacientes, mas na última meta-análise a gente ainda não tem um resultado favorável a isso, apesar de em alguns trabalhos individuais ter sim resultados benéficos do uso da melatonina. Ainda não dá para cravar, para indicar com certeza que realmente é isso, mas a gente ainda tem várias pesquisas aí sendo feitas com o uso da melatonina para os pacientes da UTI para melhorar o sono deles. E aí, obviamente, quando a gente melhora o sono, melhora uma série de fatores, é uma cascata de eventos, né? Então, assim, é importante sempre frisar, né, que é um hormônio que, portanto, deve-se ter cuidado ao administrá-lo e procure sempre a opinião, a recomendação de um médico. Isso que eu falo assim, quais seriam as principais dicas para o cara que ele acha que ele precisa tomar melatonina ou que ele acha que ele teria algum benefício de tomar melatonina, ele quer tomar? Quais seriam as principais dicas para esse cara? Eu diria o seguinte, para começo de conversa, todos nós produzimos melatonina, todos nós deveríamos produzir, né? O que acontece é que nós não respeitamos o ciclo claro e escuro. Nós ficamos expostos à luz durante a noite, muitas vezes não porque somos obrigados, mas porque procuramos, né? Isso aqui, né? A TV. Então o ideal seria que nós conseguíssemos respeitar o ciclo claro e escuro. Dessa forma nós produziríamos melatonina adequadamente, a suplementação ou qualquer coisa do gênero estaria descartada. Para o indivíduo que pensa em fazer a administração, enfatizo, procure um médico. Essa é a recomendação, né? Não faça uso por conta. Não faça uso por conta. Existem alguns preceitos básicos, como dito anteriormente, ela deve ser tomada à noite. Eu já vi gente no Instagram, por exemplo, meu querido, que fazia treino pesado, treino crossfit, circuitos, tal, não sei o que, e tomava 10 miligramas de melatonina durante o dia, querendo se valer da ação antioxidante, né? Mas isso é extremamente danoso ao organismo. Não dá para separar os efeitos. É uma aberração, porque se você toma 10 miligramas, que é uma dose cavalar, durante o dia, quando a melatonina cai nos seus diversos sistemas corporais, a célula do seu fígado, a célula do seu rim, todas as células elas vão entender que é noite, mesmo sendo dia. E consequentemente, elas vão se preparar para um período onde teoricamente, né, você não deveria se alimentar, você deveria estar em repouso. Então você tem mudanças nos sistemas porque você está sinalizando para eles que você se encontra num período do dia que não condiz com a realidade. Então a dica é: não faça uso, né, desmedido, procure orientação médica, não vá na onda de amigos, não vá na onda de alguns lugares, de alguns blogs, de algumas pessoas que não sabem o que estão falando, que não prezam muito pela ciência, né? Uma galera que se baseia muito na questão empírica. Não, mas eu tomo e não sinto nada. Né? Não, a gente tem que se basear em ciência. Então, cuidado, procure orientação. Quer tomar porque tem um sono inadequado, acorda várias vezes ao longo da noite, não quer fazer uso de outro fármaco, né? De um fármaco propriamente dito, como um benzodiazepínico ou um zolpidem, o popular zolpidem para indução do sono, não quer fazer uso desse tipo de coisa, procure um médico. Essa é a recomendação: procure um médico, ele vai te direcionar, te orientar, e se ele achar necessário, ele fará a receita para que você obtenha então a melatonina. Tá? Não compre a esmo, não tome a esmo, não faça isso, porque você pode provocar uma bagunça no seu organismo, né? Por se tratar de um hormônio, é necessário cautela, não é um suplemento alimentar como nós
já colocamos no início lá, né? Não sei se eu vou te pôr numa furada agora, mas Diga. vou fazer uma pergunta. Faça. Bom, além de eu ter que ter uma exposição correta, né, entre o dia e a noite, né, a luz e o escuro ali para a produção adequada, tem algum fator nutricional que também interfere na produção da melatonina? Veja bem, na cadeia de eventos bioquímicos que culminam na produção de melatonina, o precursor da melatonina, o primeiro agente da cadeia é o triptofano, que é um aminoácido, né? Então, aliás, vou derrubar mais um mito, meu filho. Tem muita gente que administra o triptofano e às vezes até é vendido o triptofano, né? Como promessa, como um agente que melhoraria o sono, melhoraria a qualidade de sono. Ao tomar o triptofano, a pessoa dormiria melhor. Parte-se do pressuposto que ele é um precursor da melatonina e que ao ofertar esse precursor, no caso o triptofano, você teria, consequentemente, mais melatonina. Bom, a ideia tem sentido, mas não funciona. Por quê? Porque a conversão do triptofano em outras coisas, eu não vou ficar entrando nos méritos bioquímicos aqui porque é chato, mas até você sair do triptofano e chegar na melatonina, esse triptofano é convertido em uma série de coisas. E essas conversões são dependentes do quê, meu querido? De enzimas. E não tem como você exponenciar a ação enzimática. Então não adianta você ofertar um monte de triptofano se a ação da enzima que converte o triptofano no elemento seguinte ela é limitada. Então a administração de triptofano também é furada. Para aumentar a fabricação de melatonina não tem muita lógica, né? Tendo em vista que a ação enzimática é limitada. E falando da questão nutricional, né? O famoso leite quente antes de dormir, né? O que a gente observa no leite? Uma grande quantidade de triptofano, né? Então, do ponto de vista nutricional, o triptofano se faz necessário para que nós tenhamos a produção de melatonina. O aminoácido é o start da via. Mas desconheço alguma questão. A ingestão de café à noite, por exemplo, tem algumas questões, algumas coisas que atrapalham a síntese e secreção de melatonina. Então tem trabalhos que mostram que os indivíduos que tomam café à noite, já próximo ao horário de se deitar, né, isso pode atrapalhar um pouco a secreção de melatonina. Então sim, tem algumas questões nutricionais que atrapalham, mas não é nada tão preponderante quanto a fotoiluminação noturna. E aí você pode me perguntar, meu querido, bom, o que a gente faz então? Né? O que a nossa sociedade deve fazer para se sincronizar com relação ao seu meio externo? Né? Para sincronizar os seus ritmos biológicos com o meio externo? O que a sociedade deve fazer? Esse é um pepino que a ciência ainda não descascou. Você entendeu? Então, a suplementação de melatonina, ou, no caso, não digamos suplementação, mas a reposição de melatonina, né? Pode ser. Existem alguns sites que vendem alguns óculos, que eles bloqueiam o espectro de luz. Lembra que a gente falou do espectro de luz lá no começo? Alguns óculos que bloqueiam o espectro de luz que interrompe a síntese de melatonina. Mas ninguém vai querer ficar andando por aí igual o Ciclope do X-Men, né? Então, esse é uma bucha, é um abacaxi que a ciência ainda não descascou. O que fazer? Né? É até um pouco utópico na nossa atual sociedade, mas o ideal seria respeitar o ciclo claro e escuro. Que todos nós estivéssemos ativos nesse momento, durante o dia, estamos gravando durante o dia, e que nós estivéssemos na ausência de luz e repousando no período noturno. Volto a dizer, um tanto utópico na nossa atual sociedade. Perfeito. E lembra aquele quadro da Globo, Brasil que eu quero? Sim. O cara mandava um videozinho lá falando o que ele esperava pro Brasil. Sim. Eu quero saber de você o que você espera pro futuro aí da pesquisa, do uso da melatonina. Bom, infelizmente a pesquisa não é de agora, né? Vem tendo cortes cada vez mais severos na verba. Então, eu terminei o meu doutorado tem
tem um ano mais ou menos, e foram mais de 7 anos na USP, entre mestrado e doutorado, e sempre vendo a verba para pesquisa se reduzindo ao longo do tempo, e quando eu terminei meu doutorado a coisa já estava bem escassa. Eu tenho certeza que agora está bem pior. É lamentável, porque no Brasil nós temos cabeças excelentes, grandes cientistas, pessoas com ideias maravilhosas. O brasileiro, num contexto, é muito criativo, mas falta fomento, falta uma injeção de ânimo e de grana para que o pesquisador consiga desenvolver o seu trabalho. Então, com relação à pesquisa no Brasil, infelizmente o cenário atual não é bom. Como a esperança é a última que morre, o que a gente espera é que isso melhore. Com relação à melatonina, cada vez mais, né, se coloca a melatonina como um agente preponderante para tratamento de diversos problemas e como tendo uma ação importantíssima no nosso organismo. Eu espero que dentro de algum tempo nós tenhamos a melatonina aí sim já classicamente definida como algo capaz de colaborar, por exemplo, num tratamento quimioterápico, de colaborar de maneira preponderante com um indivíduo que tem um problema, uma doença neurodegenerativa, que cursa com espécies reativas de oxigênio, que esses trabalhos surjam de forma insana na literatura e que esse conhecimento chegue a todos os médicos, para que nós consigamos então poder aproveitar, né, poder valer desses poderes que esse hormônio parece ter, para promover mais qualidade de vida a essas pessoas. A melatonina durante muito tempo foi relegada a segundo plano. Não faz tantos anos assim que essas pesquisas começaram a surgir. Então, quem sabe dentro da próxima década nós tenhamos coisas já sendo aplicadas na clínica mesmo, né? Até então, como eu disse, são trabalhos experimentais, como você citou a galera da UTI, né? Mas quem sabe nós tenhamos resultados significativos e consigamos ajudar pessoas na clínica com esse hormônio, com esse agente aí poderoso antioxidante e marcador dos ritmos biológicos. E para quem quiser falar com você, meu amigo, onde que a gente acha? Rapaz, sabe que eu tenho um Instagram, mas meu Instagram não é profissional, mas podem me adicionar. Será profissional em breve. Eu não tinha Instagram, eu sou meio analfabeto digital, montei um, é Rafa com PH, meu nome é Rafael com PH, isso é um problema porque eu sempre tenho que soletrar. É um Rafa moda antiga. É um Rafa moda antiga, farmácia com PH, né? Então é Rafa com PH .icb.usp. Esse é o meu Instagram. E para quem deixar aqui na tela aqui já pra galera. E para quem tiver alguma dúvida ou quiser algum artigo científico do assunto, quiser me enviar um e-mail, eu vou deixar o meu e-mail. Radar semafórico reportado à frente. Logo após o radar. Logo após o radar. Vou deixar meu e-mail, que é Rafael com PH também, óbvio. PTS, 3 letrinhas. P de tatu, P de pato, T de tatu, S de sapo. Rafael PTS, @hotmail.com. Quem quiser algum artigo relacionado ao assunto, quem quiser tirar alguma dúvida, no que a gente puder ajudar, é a função. É por isso que eu entrei para a docência, meu querido. É onde eu gosto de estar e ensinando um pouco do pouco que sei. Essa é a nossa função. Bom demais, meu amigo. Obrigado aí por tudo. Eu que agradeço. Aí. Valeu, Ivens. Foi um prazer revê-lo. Obrigadão aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima.